Qual seria o seu sentimento se, ao lançar o primeiro álbum da sua banda, isso mudasse completamente o cenário musical? Tenho certeza de que para muitos isso pareceria quase utópico, mas para o Pearl Jam, essa foi a realidade há mais de 3 décadas com o lançamento de seu primeiro disco, intitulado Ten. No entanto, nos bastidores, a realidade era muito diferente da imagem transmitida pela MTV, e os membros do Pearl Jam não se sentiram confortáveis com a fama repentina. E devido a esse sentimento de rejeição em relação à fama e todas as suas implicações, a banda decidiu tomar uma medida surpreendente para aqueles que desejavam a mesma fama que o grupo conquistou. Eles optaram pela autossabotagem. Não é preciso dizer que isso teve um efeito totalmente contrário, e a banda acabou lançando um de seus melhores álbuns, o intitulado Versus. Profundamente desconfortáveis com as pressões da fama e frequentemente acusados de serem vendidos por muitos músicos, fãs e críticos no mundo da música alternativa, especialmente na cena de Seattle, de onde surgiram, o Pearl Jam se viu diante de um dilema clássico do tipo: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, antes mesmo de gravar uma única nota do seu segundo álbum. Para resumir o conceito de Pearl Jam contra o mundo, o álbum Versus originalmente ostentava o título de Five Against One, 5 contra 1, um resmungo que acompanha os acordes iniciais de Animal. No entanto, nos últimos dias, antes do fechamento da mixagem, o nome acabou sendo alterado. A decisão do Pearl Jam de incluir a imagem de uma ovelha na capa de Versus não foi aleatória. Lançado em 19 de outubro de 1993, o segundo álbum de estúdio da banda transmitiu uma mensagem logo em sua capa. Os músicos sentiam que haviam se tornado escravos do sistema, sendo conduzidos como se fossem animais em uma fazenda. Para tornar as coisas ainda mais desafiadoras, a banda estava se aventurando em sua primeira gravação com o produtor Brendan O'Brien. Além disso, tinha um novo baterista, Dave Abruzes, que havia substituído Dave Grusin pouco antes do lançamento de Ten. Abruzes desempenhou um papel significativo no Pearl Jam durante seu tempo na banda, de 1991 a 1994. Ele entrou no grupo para a turnê do primeiro álbum, Ten, e contribuiu nas gravações do segundo e terceiro álbum, o Versus e o Vitalogy, de 94. Para muitos fãs, e eu me incluo nesse grupo, Abruzes é considerado o melhor baterista que já passou pela banda. No entanto, sua relação com Ed Vedder não foi uma das melhores, mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Mas uma informação que eu posso compartilhar é que a música Gloryfield G do álbum teve origem em um conflito entre eles, após Dave Abruzes adquirir 2 armas. Após uma agenda de shows incansável em apoio ao seu álbum de estreia, os ensaios para Versus começaram em 1993, no Potato Head Studio em Seattle. A banda então se mudou para The Site em Newcastle, Califórnia, e em março de 1993 para iniciar as gravações. Essas sessões de gravação não foram nada fáceis, mesmo com a banda jogando softball diariamente antes de começar a gravar. As sessões foram marcadas por conflitos de personalidade frequentes. Ed Vedder, em particular, expressou seu descontentamento com a escolha do estúdio, contrastando com a visão de Dave Abruzes, que descreveu o local de gravação tranquilo como um paraíso. Já Vedder chegou a afirmar que odiava o lugar e questionou como poderiam produzir um álbum de rock ali. O baixista Jeff Amenet relatou a Rolling Stones em 2017 que a experiência foi semelhante a começar do zero, como se estivesse fazendo seu primeiro álbum novamente. Isso se devia à presença de um baterista diferente e um novo produtor. Dave Abruzes trouxe habilidades significativamente distintas como baterista em comparação a Dave Grusin, resultando em uma mudança de ritmo notável no segundo álbum. Versus apresentou um som mais solto, pesado e raivoso do que o álbum de estreia, permitindo que a banda explorasse novos sons e dinâmicas. A banda optou por um método de gravação em que registravam uma música de cada vez
e concordaram com o produtor O'Brien em mixar as faixas à medida que as concluíam. O'Brien instigou os membros da banda a se organizarem de modo similar ao que faziam as apresentações ao vivo, e grande parte das músicas foi desenvolvida a partir de sessões de improvisação. Essa abordagem agradou particularmente o guitarrista Stone Gossard, permitindo-lhe trabalhar de forma mais orgânica. Inicialmente a banda estava em sintonia e tocando bem. No entanto, a pressão de criar um sucessor para seu álbum de estreia deixou Eddie Vedder desconfortável. Ele estava tendo dificuldades para finalizar as músicas. Durante a primeira semana de gravação, eles conseguiram produzir as faixas Go, Bloody, Rats e Leash, antes de entrarem em um período de bloqueio criativo. Para se conectar com o estado de espírito necessário para escrever letras, Vedder às vezes deixava o estúdio e fazia uma viagem até São Francisco. Lá, ele passava várias noites em seu caminhão, antes de retornar às sessões de gravação, renovado e repleto de inspiração. Mesmo que no final das contas tudo tenha dado certo, este foi o disco que Eddie Vedder menos gostou de trabalhar. O Pearl Jam tomou decisões durante a produção do álbum Versus que podem ser interpretadas como uma tentativa de autossabotagem ou pelo menos de evitar a superexposição e a excessiva comercialização que acompanharam o sucesso do seu álbum de estreia. Embora Versus tenha registrado boas vendas como um álbum, seus singles não obtiveram grande repercussão. Muito disso estava relacionado não necessariamente à qualidade das músicas, mas à estratégia de divulgação. Em primeiro lugar, a banda optou por não produzir videoclipes para nenhum dos singles do álbum, o que marcou uma mudança significativa em relação ao seu álbum de estreia, que contou com vários videoclipes de sucesso. Ao evitar a produção de videoclipes, o Pearl Jam limitou sua exposição na MTV e em outras plataformas de vídeo, o que poderiam ter restringido o alcance comercial do álbum, deixando o guitarrista Mike McCready um pouco chateado. Embora Versus tenha registrado boas vendas como álbum, seus singles não obtiveram grande repercussão, sendo mais notado nas rádios e paradas dedicadas ao rock, sem furar a bolha do gênero. No entanto, a estratégia de promover Versus como uma obra completa em vez de focar nos singles se mostrou acertada ao ponto de até mesmo descartarem uma música como Better Man, que foi lançada no álbum seguinte, Vitalogy de 1994, porque ela soava como um grande sucesso. O álbum se inicia com 5 faixas que são uma verdadeira porrada, começando com Go, Animal, Daughter, Gloriful G e Dissident. Essas músicas impactantes no começo, sem dúvida contribuíram para o sucesso do álbum. Curiosamente, a tentativa de autossabotagem da banda acabou falhando, e eles acabaram alcançando ainda mais sucesso. Versus bateu recordes de vendas, com mais de 950 mil cópias vendidas em apenas 5 dias e 1,3 milhão em uma semana. A autossabotagem se transformou em um grande sucesso.